para todos sempre, seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Jeremias, o Deus dos deuses, o Deus dos apóstolos da igreja primitiva, da nossa fé, o Deus que nos deu fé para nós chegarmos até aqui, para pregarmos a palavra de Deus, para levarmos Deus aos homens. Amém? Este é o Deus que nós pregamos, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Moisés, é o Deus de Elias, é o Deus de Jeremias, é o Deus dos apóstolos, é o Deus dos reis, é o Deus que ele jamais perderá nenhuma batalha. Sim, esse Deus é o Deus vencedor, é o Deus que vence todas as batalhas, é o Deus que vence todos os embates desta vida. Aleluias, bendito seja Deus. Eu quero ler aqui na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo de número 3 de João. O Evangelho de João, capítulo 3, a começar do versículo 13, 3 e 13 diz assim: Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Quem foi que subiu ao céu? Ninguém, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eis a passagem bíblica falando o desejo de Deus para com a humanidade. Deus enviou esse seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um desejo de Deus, é um clamor, podemos dizer assim, é um desejo total de Deus. Ele enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há nenhum amor como o de Deus. É um amor imensurável, é um amor incomparável, esse amor de Deus. Então ele enviou ao seu Filho ao mundo para que todos em geral tenham a vida eterna. Veja, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. A serpente que Moisés fez no deserto, ele levantava a serpente e dava vida aos homens. Era uma serpente mesmo. Mas aqui ele diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Ele fala de Jesus. Jesus seja levantado. Sim, levantado na cruz. Jesus ia morrer, mas ia ser levantado na cruz. Veja, para que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus, quem crê na palavra de Jesus, quem crê no Evangelho de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um conselho de Deus para os homens. Sim, porque Deus amou o mundo. Aí ele vem falando de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crença, a crença em Deus, a fé em Deus. Tenha fé em Deus e você terá a vida eterna. Tenha fé em Deus, tenha crença em Deus. Viva para Deus, viva com Deus. Veja mais, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Essa maneira ninguém achou comparação. Nenhum homem pode comparar. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse esse mundo, porque o mundo estava realmente perdido, mas não foi para condená-lo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Foi essa a razão de Deus enviar Jesus ao mundo, para dar vida a este mundo, para
trazer os homens para a vida eterna. Então é uma passagem linda. Ninguém subiu ao céu. Quem foi que subiu ao céu? Jesus, que está no céu. Jesus foi quem subiu ao céu. Ele estava falando de Deus, ele estava falando dele mesmo. Veja assim, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Essa passagem Jesus fala que ele subiu ao céu. Aleluia. E ele agora desceu e estava falando para os homens. Veja mais, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida que ninguém pode te dar. A vida que ninguém pode te garantir. Porque aí pode a pessoa dar um emprego bom, dar uma posição boa, pode alegar que a pessoa vai ser feliz, pode dar qualquer coisa, um carro, pode dar uma casa boa, tudo bom, isso é tudo bom, tá tudo bem, mas não é a salvação. A salvação é uma coisa diferente, é uma coisa de Deus. A salvação vem de Deus, é de Deus, e é por isso que ela é a salvação. Amém? Por isso que é salvação, porque homem nenhum aqui nesta terra pode garantir salvação, mas Deus pode garantir. Então venha comigo e veja esta passagem. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou este mundo de um modo grandiosíssimo, um modo incomparável. Agora, ele deu sua vida por nós e espera de nós agora que nós entreguemos a sua vida a ele. Entreguemos a sua vida, a nossa vida a ele. Como entregar? De corpo, alma e de espírito, adorando a ele em espírito e em verdade, fazendo a vontade de Deus, louvando e engrandecendo a Deus, sendo uma pessoa de Deus. É assim que Deus espera de nós, que nós sejamos uma pessoa de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Isso é muito alegre, é muito feliz. Essa é a mensagem da cruz que pregamos. A mensagem de Jesus, que venha muitas e muitas vidas através desta mensagem, aceitando a Jesus Cristo. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não para mim, mas para Deus. Que essas vidas venham para Deus, caia aos pés de Deus, sendo salvo por Jesus Cristo. Porque Jesus é quem salva o homem. Jesus é quem cura o homem. Jesus é quem abençoa o homem. Jesus é quem liberta o homem. Jesus é quem faz todos os trabalhos em cima do homem. E o homem adora a Deus. O homem agradece a Deus. O homem exalta a Deus porque sabe que Deus é o tudo na vida dele. Portanto, há uma esperança, há uma fé. Portanto, fique com este versículo. Fique com este versículo lindo, maravilhoso. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi esta a razão principal de Deus enviar Jesus ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus e fortaleça você, porque ser salvo não é privilégio de muitos. Ser salvo é privilégio daquele que aceita Jesus Cristo, vive para Deus, aceita a Deus, vive para Deus individualmente, não tem nada com ninguém, não olha para ninguém, não se preocupa com ninguém, mas vive um alvo. O alvo certo é Deus. O alvo certo é Deus. Não critica A, não critica B, não critica C, mas vive em Deus. Então fique na graça de Deus. Seja salvo em Jesus Cristo. Viva para Deus. Seja uma bênção na mão de Deus. E Deus vai te abençoando. Amém? Deus te abençoe, Deus te enriqueça. Deus te faça feliz em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.